Bom, hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário de ouriço do mar, anfióxio e peixes-ossos. Primeiramente, vamos começar com o desenvolvimento do ouriço do mar. São animais deuterostômios, pois originam primeiramente o ânus. Possui dois estágios de desenvolvimento, larva com simetria bilateral e adulto com simetria radial. A fecundação desses organismos ela vai se dar por meio externo, então a fecundação externa, assim como todo o seu desenvolvimento embrionário, onde vai ter a liberação dos gametas masculino e feminino, ocorrendo a fecundação. A partir disso, nós temos um ovo fecundado e esse tipo de ovo é oligolécito, ou seja, apresenta pouca quantidade de vitelo. E essa pouca quantidade de vitelo que existe está distribuída no citoplasma. Aqui vamos ter duas regiões de polo animal e polo vegetal. E a partir disso, esse ovo ele vai sofrer divisões celulares, que a gente chama de segmentação. E vai passar também a aumentar, ocorrerá um rápido aumento do número de células, que vamos chamar de clivagem. E a segmentação aqui é do tipo holoblástica radial, ou seja, uma alternância de divisões em planos verticais e horizontais. Vamos entender um pouco sobre esses planos. Bom, a primeira clivagem aqui, ela ocorre, do tipo vertical, ou seja, ela vai dividir essas células em dois blastômeros iguais. Já o segundo estágio, ele vai também vertical, só que em cruz, formando 4 células, ou seja, 4 blastômeros iguais. Já na terceira clivagem, a gente tem um plano horizontal, a clivagem horizontal, ou seja, vai cortar ao meio, formando 4 células em cima e 4 embaixo, um total de 8. Bom, essa divisão, de 8 células vai continuar e vamos chegar, a uma divisão de 16 células, 16 blastômeros, que já vamos estar aqui na mórula, E essa mórula já possui um rearranjo, em seu interior e ela vai transitar de mórula para blástula. E aqui na blástula a gente vai ter o quê? Uma cavidade no seu interior, que vamos chamar de blastocele. E aqui a gente já tem, a região de micrômeros no polo vegetal e a região de macrômeros, que são as células maiores, justamente aqui porque que ocorreu menos clivagem, então essas células são maiores. Bom, a partir disso a gente tem a gastrulação, que é a próxima fase de desenvolvimento. Aqui a gente vai ter a formação de 3 folhetos embrionários, mesoderme, endoderme e ectoderme. Como isso vai se dar? Bom, aqui a gente tem a nossa blastocele, A região de polo animal, ela vai começar a se mover, a se invaginar em direção ao polo animal, onde a gente vai ter a formação aqui do nosso arquêntero, que é o intestino primitivo, e essas células que formam o arquêntero, elas continuam a se invaginar até alcançar a parte aqui superior do ectoderme. A partir disso, a gente vai ter a formação da endoderme, que é o próximo folheto embrionário, e essas células, vão formar aqui um espaço entre a endoderme e a ectoderme para formar, então, a nossa mesoderme. E assim a gente termina ouriços. E a gente vai para anfióxos. Bom, os anfióxos pertencem ao filo Chordata, possuem 3 principais características: tubo neural, notocorda e aparelho braquial. São dioicos, ou seja, possuem sexo separado, onde a gente tem feminino e masculino. A fecundação também é externa e o tipo de ovo, assim como nos ouriços, é oligolécito. Porém, aqui a gente vai ter uma maior quantidade localizada, concentrada na região de polo vegetal. E a segmentação aqui é holoblástica total. E a primeira e a segunda clivagem vai acontecer da mesma forma que no ouriço, vertical e vertical em cruz. Porém, a terceira clivagem ela é supraequatorial, ou seja, ocorrendo mais na região de polo animal. Porque ao chegarmos aqui, na nossa blástula, a gente vai ter o quê? A região de polo animal com os micrômeros, justamente por ter ocorrido essa maior quantidade de clivagem, e no polo vegetal, os macrômeros. Bom, a partir disso, que chegamos aqui na blástula com 200 células, pois essa divisão continuou, nós vamos para a gastrulação. Esse processo aqui ocorre, com o achatamento da porção de polo vegetal,
para polo animal. E isso vai ocorrer o quê? Uma diminuição aqui da nossa blastocele. Já com a invaginação avançada, né, e uma gastrocele aqui bem evidente, que a gente vai chamar essa gastrocele de arquêntero, né, a gente vai diminuir ainda mais a nossa blastocele e já vamos ter o quê? Uma abertura de blastóporo, que a gente consegue ver aqui, ó, já na gástrula completa. Porque aqui a gente vai encontrar uma dupla parede aderida, né, que é uma região de mesoderme e de ectoderme, e também já o nosso arquêntero aqui no fundo, e aqui a nossa região de blastóporo. E aqui a gente tem um corte transversal da nossa gástrula. Passada a gástrula, a gente vai para a neurulação de anfióxo. Bom, aqui nessa parte a gente vai ter a formação da notocorda, tubo digestório, tubo neural e celoma. Como que esse processo vai se dar? Bom, aqui as células da notocorda, ela vai induzir as células da ectoderme a formar, né, a nossa placa neural. A nossa placa neural formada, a gente vai formar um sulco. E assim, a ectoderme reveste, né, essa placa neural. E ao mesmo tempo, a notocorda vai formar um sulco em direção à ectoderme. E aqui a região de mesoderme começa, né, a se desprender da notocorda para formar quem? Os somitos. E ao mesmo tempo vai ocorrer, né, uma fusão aqui da endoderme com a notocorda para justamente ter a formação da notocorda e o tubo a região de endoderme vai formar, né, vai se fundir para formar o tubo digestório. E as regiões aqui de somito, elas vão, né, se distender aqui, né, na região mais próxima à ectoderme para formar a nossa cavidade de celoma. E assim a gente termina a neurulação. E vamos para o desenvolvimento de peixes. Bom, aqui é uma fecundação externa, assim como a gente viu nos outros, porém, o tipo de ovo aqui é telolécito, porque possui uma grande quantidade de vitelo. Então, por possuir essa grande quantidade de vitelo, as clivagens é do tipo meroblástica discoidal ou parcial, e ela vai ocorrer somente no polo animal, aqui nesse blastodisco, né? Que a gente tem um citoplasma ativo e todo o desenvolvimento do embrião vai ser formado aqui. Bom, aqui a gente tem as 5 primeiras clivagens, que é como ocorreu nos animais anteriores, né? Todas verticais. Aqui na clivagem equatorial, a gente já chega no número de 64 células, né? Tem a formação de uma camada essencial e essas células aqui de cima da blastoderma, elas começam a perder a sua individualidade. Passando nessa divisão, continuando, chegamos a uma mórula com 1000 células. A partir disso, vamos para a blástula. Aqui a blástula, ela é formada por uma blastoderme, né, que ela possui uma camada envolvente externa, uma camada profunda que vai formar o embrião propriamente dito, uma camada essencial que vai direcionar os movimentos de gastrulação e microtúbulos. E como que se dá o processo de gastrulação? Bom, aqui ela se dá por meio do movimento de epibolia, onde vai ocorrer o achatamento das células da blastoderme da camada essencial em direção ao vitelo. Lembrando que isso aqui é ocorrendo tudo no polo animal. Aqui essas camadas vão escorregar para baixo do vitelo e à medida que a camada essencial vai se direcionando em direção ao vitelo, as células começam a se delinear, né, dentro da blastoderma, formando o nosso escudo embrionário. E a blastoderma, né, a partir do movimento de epibolia, ela vai se espaçando. E esse espaçamento vai formar o nosso anel germinativo, que forma 2 células germinativas, que é o nosso epiblasto, uma camada mais superficial, e o hipoblasto, que é uma camada mais interna. Eles podem ser formados por involução, onde a gente vai ter, né, um crescimento de células no sentido contrário, como a gente vê aqui, ou por ingresso, onde as células mais posteriores começam a povoar as células mais abaixo. E assim a gente termina o desenvolvimento de peixes ósseos.